Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando a edição especial de aniversário do Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui do Benévolo Café e Gelato, para celebrar os 16 anos do programa que incentiva a leitura. Teremos muita poesia. Veja o que preparamos para você nesta edição especial de aniversário. É tudo agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje, edição especial de aniversário, aqui do Benévolo Café e Gelato, falando de poesia. É que a gente vai conversar com os autores do livro Pétalas de Rosas, um livro de poesia que foi escrito por dois escritores cearenses, o Hugo Proença e com ilustrações e poesias do Luí Bezerra. Para dar mais detalhes para a gente, olha só quem é que já está aqui comigo, o Hugo e o Luí. Bem-vindo ao Papo Literário. Muito obrigado. Queria que vocês começassem falando um pouco, né, de como é que foi a produção do livro. E aí eu já vou começar primeiro com o Luí, ele que é responsável pelas ilustrações e poesias. Vou colocar o livro um pouquinho aqui para o pessoal já ver de casa. Luí, como é que foram essas, né, juntar todas essas poesias em um único livro? Muitas emoções, viu? Mas vamos lá. Pra mim foi uma experiência muito gratificante, entendeu? Porque foi uma dificuldade, entende? E o que tem no livro, na nossa parte também, eu falo por ele, são coisas que passamos, entendeu? Tipo, tantas coisas boas quanto coisas ruins. E a gente foi elaborando e fazendo coisas boas de poesia para impactar o público de uma forma positiva, entendeu? Então, pra mim, esse livro, de certa forma, teve gente até mesmo que disse que impactou a vida da pessoa, entendeu? Porque são coisas que a pessoa pode ler e se identificar. Tem um serve para mim também, né? Que são, falam que todas as críticas que eu faço também servem para mim. Porque é um livro, assim, de nuances, de detalhes, e que foi feito para poder ser uma obra que a pessoa olhe e se identifique, poxa, isso realmente serve para mim, assim como está na poesia. Tem homenagens, né, a professores, a alunos, né, concurseiros. Então, é uma coisa assim que eu admiro muito o professorado e tal, e resolvi homenagear, entendeu? Então, é um livro que a gente lançou uma coletânea para poder homenagear, inspirar as pessoas, e de alguma forma nós juntamos as melhores poesias que tinham a ver com isso e colocamos no livro. Quando eu comecei a ler, a primeira poesia que chamou a atenção foi com relação ao Ano Novo, né? E aí eu queria que vocês explicassem por que vocês escolheram essa poesia. Eu escrevi um livro chamado O Fazer do Poeta. Aí o Luí gostou, a gente começou a falar sobre poemas e trocamos poemas. Eu escrevi um, escrevi outro e fomos planejando. Aí tivemos a ideia de fazer o Pétalas de Rosas, então a gente começou a escrever na sequência. E um dos primeiros que eu escrevi para esse livro foi justamente o Feliz Ano Novo, né? E por isso que ele vem primeiro, porque foi um dos primeiros que eu escrevi para esse livro. E coloquei ele na frente, porque foi o primeiro. E aí vocês juntaram outras poesias que já tinham escrito. O Hugo já é um escritor, Luí tinha algumas poesias já publicadas. Como é que foi selecionar essas poesias para compor essa coletânea? Eu gostei de escrever poemas especialmente para esse livro, mas aí eu pensei, bem, eu vou colocar alguns que eu já tinha escrito e coloquei sobre outros. Já tinha escrito sobre outros projetos, em outros livros e tudo mais. Mas também peguei poemas que eu tinha escrito ainda na adolescência e na infância. E assim fui colocando os mais recentes e depois os mais antigos. E com relação às ilustrações,
né? Elas são bem características, são bem específicas. Cada poesia ela também vem com a sua ilustração. Outra também tem um padrãozinho, né? Tem, exato. E aí como é que foi assim pensar nessas ilustrações? De início você já sabia que você iria ilustrar o livro? Já. Porque a intenção é esse livro ser universal. Tanto para criança quanto para adulto. E para qualquer idade também. Um livro que engloba muita coisa que pode impactar a vida da pessoa de tal forma que ela se sinta, poxa, motivada, né? Porque a gente já tá num mundo tão ruim, tão mal, né? E a pessoa precisa de uma luz, né? Tanto é que você viu que tem poesias cristãs, né? Os nuances do dia a dia. São coisas que eu servem até pra mim. Tipo, tem uma poesia que é Ore por Mim. Eu amo essa poesia. Onde as pessoas podem adquirir o livro de vocês? É um livro de autoria independente? Como é que faz pra conseguir as pessoas que estão assistindo a gente, tiveram interesse, querem comprar o Pétalas de Rosas, como é que faz? Na leitura do Guatemi, do Del Passeio e do Rio Mar Papicu. O poeta adentra o teu reino, vê na tempestade de tragédias, o teu coração magoado, incerteza, mas chora sozinho, e o seio de tua musa fora ferido, inépcia, temporária, ah meu Deus, que tristeza. Toma de novo o teu lugar e chora todas as dores, por chagas, feridas diretas, fatais, olha, poeta, vê cada verso que afaga, perante o vendaval de maldades que sofreste distante da tua arte, e reina no teu castelo de areia debalde, tua ausência escreve, não é tarde. Quantos devaneios em meu coração, tantos anseios entre não e o sim, espero que ores por mim. Ao cair de uma chuva, caindo tintim por tintim, nesse som suave, peço que ores por mim. Quando olho para frente e sinto medo, penso que a vida chegou ao fim. O tudo que peço é que ores por mim. No próximo bloco tem um bate-papo descontraído com o escritor cearense Félix de Souza sobre os seus 2 novos livros. Mas antes, vamos de poesia. É que o Félix nos contemplou com uma declamação. Confira. O homem sonha monumentos e só ruínas semeia para a pousada dos ventos. Eu disse, o homem sonha monumentos e só ruínas semeia para a pousada dos ventos. Pauleiró. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário, edição especial de aniversário aqui do Benévolo Café e Gelato, um espaço que também incentiva a leitura entre os visitantes e os seus consumidores. E olha só, a gente traz agora um bate-papo descontraído com o escritor cearense Félix de Souza, que lançou recentemente o livro Patrulha 147 e tem o 2º volume já em andamento. Olá, e eu já estou aqui com Félix de Souza, ele que é poeta, escritor, já lançou neste ano o Patrulha 147, que é esse daqui, o Patrulhamento Assombrado, e está prestes a lançar agora, nesse mês de dezembro, Patrulha 147, Operação Frankenstein. Bem-vindo ao Papo Literário, Félix. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar falando sobre o seu primeiro livro. O Patrulhamento Assombrado, né? Patrulha 147, o Patrulhamento Assombrado. Ele é todo ambientado aqui no Ceará. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa história que também tem muito de fantasia, um pouco de suspense? Conta aí pra gente. Bom, a princípio eu projetei na minha mente que eu seria escritor quando eu tinha uns 10 anos de idade. Passou-se alguns anos, né? E agora eu estou materializando esse pensamento, realizando ele na verdade. E o Patrulha 147, Patrulhamento Assombrado, ele traz a história de 2 patrulheiros rodoviários, o patrulheiro Souza e o patrulheiro Neto. Eles patrulham as rodovias aqui do nosso estado, sempre de posse de sua viatura veraneio, de prefixo 147,
Por isso que chama-se Patrulha 147. E eles estão ali na região de Guaramiranga, Mulungu, quando um temporal cai assim do nada e eles perdem até a visibilidade, precisam encostar a viatura e estão ali batendo papo, até atônitos com a tempestade, coisa que não é natural, quando um forte impacto acontece na lateral da viatura e eles percebem um homem então que fora jogado na lateral da viatura e eles descem para verificar o que aconteceu. E aí o homem simplesmente sumiu, desapareceu. Como pode? De onde estaria vindo? Porventura fugiria de algo? E aí então começa o mistério da Patrulha 147, não é? O patrulhamento assombrado, ambientado ali na região de Guaramiranga, Mulungu, Pacajus e Aquiraz. Esse é o livro 1. E o livro 2, que é o Patrulha 147 Operação Frankenstein, Patrulheiro Souza e Patrulheiro Neto estão ali no seu ponto de bloqueio rodoviário, nas imediações da SEASA em Maracanaú, quando eles recebem um chamado pelo rádio de um acidente que aconteceu na entrada da cidade de Maranguape. Quando eles vão lá verificar, é um acidente muito sério, existem muitas vítimas, e aí o livro transcorre, não é? A ficção, o suspense, o mistério, a fantasia, e quem ler esse livro vai ouvir falar, por exemplo, do bairro do Siqueira, de Messejana, vai ouvir falar do ginásio Paulo Sarazate, vai ouvir falar do cemitério São João Batista. Então os dois livros, Patrulha 147, 100% ambientados aqui no Ceará, e o terceiro livro que eu estou escrevendo agora, adivinhe, Patrulha 147, O Fantasma da Arena Castelão, ou seja, o terceiro livro da saga, também ambientado com as coisas aqui do Ceará. E aí, por que pensar nas coisas do Ceará, né? Ter essa questão mesmo dos agentes, que eles ficam aí na madrugada, rodando. Tem muito também da questão da cultura popular, das histórias que surgem. Você estava falando da questão, né? Tem o segundo, já vai fazer uma passagem ali por cemitérios, tem muito essa coisa do suspense, do sobrenatural. Sim, porque o livro, tanto a saga como um todo, ela permeia pela fantasia, né? O real, o imaginário, essas situações do natural, do sobrenatural. E por que ambientados no Ceará, né? Eu sou cearense de coração. Eu não nasci aqui, mas eu amo o estado do Ceará, um local em que eu vivo com a minha família, resido há vários anos, e quando eu fui escrever os livros, eu falei, poxa vida, nada mais justo do que ambientar ele aqui no Ceará. Então, é uma gratidão para o estado que acolheu a mim e a minha família de maneira tão generosa, e não poderia ser diferente. Enquanto eu estiver aqui, todos os livros da saga Patrulha 147 serão ambientados com características, com elementos aqui do estado do Ceará. Félix, e mais uma vez, né, com relação ao Patrulha 1471, o 2 vai ser lançado ainda neste ano, os dois, né, 2024, mas aí você estava dizendo que vai ser uma saga. Então, os outros, qual a previsão de lançamento? Todos vão seguir essa linha? Como que vai ser? Os personagens serão os mesmos, os principais, né? Sempre o Patrulheiro Souza e o Patrulheiro Neto, né? Eles são os protagonistas. Eu lancei nesse ano de 2024 esses 2 livros. Então, a minha meta é lançar 2 livros por ano. Então, até junho, eu pretendo lançar o Patrulha 147, O Fantasma da Arena Castelão. E o livro de número 4, então, ainda estou pensando onde vai ser a ambientação, qual vai ser o título, mas a princípio agora é lançar a Operação Frankenstein e o Fantasma da Arena Castelão. Aí sim eu vou poder pensar melhor no livro de número 4, mas que com certeza também vai ser aqui no Ceará. E aí você estava dizendo que o livro ele também já está passando por outros estados, né? Tem leitores aí no Rio de Janeiro, em outras partes do país. Como que está sendo a aquisição e a aceitação do livro? As pessoas realmente estão gostando? Como é que você tem recebido esse retorno? Isso é muito legal, porque assim, a princípio eu ainda estou com uma produção e uma distribuição independente, né? Então a gente vai vendendo ali pelo Instagram, pelo Facebook, são pessoas que a gente fez amizade ao longo do tempo, e o livro já foi para Minas Gerais, para Mato Grosso, para Bahia, para o Rio de Janeiro, São Paulo.
e as pessoas estão dando devolutivas interessantes. É muito gostoso quando a gente recebe no WhatsApp da gente as pessoas fazendo perguntas sobre os personagens do livro, e você fala assim, ele só fez essa pergunta porque de fato ele leu. E ele está fazendo essa pergunta porque ele está interessado na continuidade, não é? Então isso nos motiva, nos faz seguir adiante, e eu não tenho dúvida que a Patrulha 147 vai longe, porque o projeto inicial foi fazer da Patrulha 147 uma saga que depois vai se tornar seriado de TV. Como, eu ainda não sei, mas eu acredito que vai acontecer. E aí, deixa o teu Instagram, né, para as pessoas que tiverem interesse em adquirir o livro, entrar em contato contigo, como é que faz? Pronto, é muito simples. O meu Instagram é Félix de Souza Escritor. Você pode procurar Félix de Souza Escritor, você vai encontrar, e você pode dizer, cara, eu quero um exemplar desse livro, como é que eu faço? E a gente vai enviar para você, ou pelo correio, ou de uma outra maneira, e nós estamos, inclusive, procurando parceria com algumas livrarias, porque agora eu quero ele exposto em livrarias mesmo, que é o local em que ele merece estar. Mais uma vez, Félix, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário. Eu que agradeço, foi um prazer essa oportunidade, e deixo uma mensagem para você que nos assiste agora. Eu idealizei que eu seria um escritor quando eu tinha 10 anos de idade. Muito tempo passou e hoje eu estou realizando. Os seus sonhos, eles são especiais porque eles são seus. E eles nasceram de uma mente brilhante, que é a sua. Muita coisa pode acontecer para te desmotivar, mas não esqueça deles não. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se tornar realidade, porque você é bom, você é fera, você consegue e vai dar tudo certo no final. E o Félix nos contemplou com mais poesia. Vamos conferir? Escrever é muito mais do que apenas dar asas à imaginação. Escrever significa materializar os pensamentos através da escrita ou da digitação. Escrever é muito mais do que apenas dar asas à imaginação. Escrever significa romper o silêncio, trazer luz ao escuro, romper os medos interiores e encontrar-se em si. Escrever é muito mais do que apenas dar asas à imaginação. Quando escrevo, minha mão caminha solta e quando vejo, voilá, a palavra, a frase, a história simplesmente acontece. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, edição especial de aniversário aqui do Benévolo Café e Gelato. E você sabia que os livros também podem auxiliar na alimentação saudável das crianças? Essa é a proposta da coletânea da escritora e jornalista Janaide Gonçalves. Ela conversou com a jornalista Ana Martins do programa Desenvolvendo com Afeto da TV Ceará sobre essas obras. Confira. A coleção se chama Lei de Versão, né, pela editora VDV, editora Vem da Vida, a editora que aceitou um projeto da gente em falar sobre alimentação afetiva, né, toda essa alimentação que remete a uma conexão emocional, uma memória, né, vai falar sobre também a introdução alimentar de um personagem que vai experimentando aí as frutas. Nesse livro ele vai falar sobre a experimentação dele de ameixa, melancia, as frutas que ele gosta, é uma insistência da mãe ir apresentando as frutas um a um, até ele descobrir as suas favoritas. O Purê Purê é um livro que vai falar sobre esses alimentos amassadinhos, né? O purê de frutas, o purê de batatas e uma brincadeira com as batatas. A sardinha prateada também é uma memória afetiva de uma mãe e filha, fazendo ali tortas de sardinhas, tortas de bacalhau, e a sardinha vira uma fábula, né? Uma brincadeira aí sobre a cor, como elas se tornam prateadas. Puxada de Rede também é sobre pescados e sobre a cultura das famílias pesqueiras no litoral do Brasil. Coça Coça fala sobre alergia alimentar, o dilema de uma
mãe e filho, né, como eles lidam aí com a descoberta e as alternativas para quem tem alergia alimentar e também dermatite, por sua vez. O avião da vovó Juju, eu acho que é o que mais revela aí essa questão dos afetos, né? Que é uma memória aí da participação da avó na sopinha, no aviãozinho, na alimentação das crianças pequeninas. Então essa é a coleção Ler e Diversão, da editora Vem da Vida, e é uma alegria estar falando sobre eles. Inclusive, você pegou uma questão da sua vida pessoal em casa e está ajudando outras e outras mães e pais, né? Isso, exato. Eu vivenciei aí essa questão da alergia alimentar com o meu filho, que é o personagem aqui, né, que vem sendo ilustrado, o Ami, e aí vou falando um pouco de uma forma mais leve, como é que a gente foi enfrentando isso, né? E eu também tenho essa paixão da literatura aí também tem a ver com o meu contexto, a minha infância. Meus pais eram comerciantes de livros, né? Então, assim, eu vivi nesse universo mergulhada na literatura infantil, que é uma coisa que me encanta muito, e é muito bom agora estar vivenciando essa fase aí de escritora. Convida as pessoas para lerem. Então, fica o convite para quem quiser conhecer a série Ler e Diversão, da editora Vem da Vida. Estamos lançando agora, né? São 6 livros e espero que em breve eles estejam aí disponíveis para quem quiser conhecer. E o Papo Literário, edição especial de aniversário, vai ficando por aqui. E a gente te convida para celebrar junto com a gente esses 16 anos de muito incentivo à leitura, cantando, claro, os parabéns!